A lenda do chupacu de Goianinha. Geralmente sempre aparecia, toda noite aparecia. Mais precisamente em fevereiro daquele ano. Quando vinha, amedrontava todo mundo. Algumas coisas aconteceram e o Brasil tomava conhecimento. Testemunhas de um dos casos de aparição de extraterrestre. O primeiro encontro com extraterrestres em solo brasileiro. Mas é verídica porque eu vi, ela apareceu no meu sítio. O caso do chupacu de Goianinha. Não se tem ideia de que algo semelhante tenha ocorrido em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outro tempo da história. Encontro com seres de outro mundo é muitas vezes visto como algo incrível e mexe até mesmo com o imaginário humano. Pensar em outras formas de vida visitando a Terra é incrível, porém no caso do chupacu de Goianinha, não é bem assim. Toda a vizinhança da rua, elas se concentravam dentro de uma casa, porque elas queriam ficar juntas. Tudo começa no dia 16 de fevereiro de 2017. Uma estranha criatura começou a apavorar habitantes de uma pequena cidade, localizada no interior do Rio Grande do Norte. Cidade essa que entraria para a história como o primeiro caso confirmado de contato alienígena. Porque eu também vi. Goianinha, que fica a 400 quilômetros de Natal, é o palco dessa história, mas não demorou muito para que os relatos dos moradores rodassem o mundo inteiro. E até mesmo a imprensa internacional fosse atrás dos relatos sobre o ser que chupava cus no interior do Nordeste. Afinal, a psique humana, misturada com o fetiche por anos, cria a trama perfeita do maior caso de contato alienígena já documentado. Após as primeiras imagens dos relatos serem divulgadas, as pessoas de todo o Brasil começaram a relatar casos semelhantes aos de Goianinha. E o pavor da população da pequena cidade do Nordeste se espalhou por todo o território. E após um vídeo de uma câmera de segurança ser compartilhado, o pânico se formou. E os relatos só aumentaram, agora com avistamentos em todos os cantos do Brasil. O pânico era geral nesse momento. E foi nessa hora que o exército entrou no caso. E as coisas antes que não passavam de boatos se tornaram reais. Chegamos a ver umas 5h30 da madrugada. A Operação Prato, como levou o nome, pelo fato do chupacu tentar comer as suas vítimas. A Operação Prato foi uma missão militar deflagrada pela Força Aérea Brasileira. Foi uma das maiores operações já realizadas dentro do território nacional e foi uma das poucas em que seus documentos oficiais e inquéritos haviam descrições reais dos fatos e que foram divulgados. Estava documentar os avistamentos através de fotos e filmes. Após essa história rodar o mundo inteiro, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, como a morte do soldado que deu de cara com o chupacu e que anos depois seu próprio médico disse que não sabe o que aconteceu com ele, apenas classificou como raro, como uma estranha situação. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina, que foi assim, já vinha evoluindo, foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, é que duas infecções, é muito raro ter duas infecções com duas bactérias. Após os incidentes com o soldado, os moradores relataram receber a visita de homens vestidos em ternos pretos e que ao se aproximarem ofereciam quantias em dinheiro para que eles não relatassem mais o chupacu e que fosse em rede nacional, dizer que tudo era mentira. Ele queria que eu, a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Essa tentativa de silenciar os sobreviventes mostra o quão profunda é essa história, o quão perigoso é revelar alguns segredos que a sociedade não deve saber. Anos depois desses relatos, alguns estudiosos dizem que o alien visto ali é um parente do chupacabra e comparam o relato com casos americanos de animais que foram chupados até a morte. Tendo em vista os casos da América do Norte e analisando um pouco mais, durante os anos 90 surgiram relatos parecidos como esse no Brasil, onde pelo menos 5 cidades do estado de São Paulo registraram dezenas de ataques em áreas rurais e que intrigam até hoje os moradores. Há 20 anos, o aparecimento de animais mortos e sem sangue no interior de São Paulo não deixava dúvida aos moradores da região. Tratava-se do misterioso chupacabra. É a lenda
lenda do chupa-cabras, um bicho supostamente sanguinário, fugidio, que já ganhou até retrato falado. Essa figura vampiresca que causou terror, mobilizou investigações policiais e atraiu a atenção até mesmo de ufólogos. Segundo os estudiosos que se aprofundaram no caso, a lenda ganhou o mundo com supostas aparições e com registros de mortes parecidas na América do Norte, América Central e no Brasil, e também na Rússia. O grupo de estudos e pesquisas ufológicas de Sorocaba, formado por algumas pessoas que viveram o ápice de uma época de reportagens com trilhas sonoras e com depoimentos de donos de animais supostamente dilacerados pelo chupacabra, tomou conta disso. Os relatos sobre o monstro. 20 galinhas sem nenhuma gota de sangue, no caso mais recente. Duvidava, não acreditava isso aí. Agora... Aí, não saiu sangue nenhum. Já em outro ponto da mesma cidade, o chupacabra virou caso de polícia. Apenas um morador afirmou ter visto em uma estrada de terra. O ajudante de pedreiro alegou que o animal correu até o mato até pular em cima do capô de seu carro. O rapaz descreveu a figura com uma altura média de 1,60 m e o corpo peludo, onde agora você pode ver a entrevista dele. Tio, o senhor tá vendo o que eu tô vendo? O olho dele era vermelho, era grande, peludo e tinha umas unhas grandes também. Ele é a cor cinza e balançava, o corpo balançava assim a cabeça. Os últimos traços. Agora, o animal tem algo mais do que um nome. O chupacabra e o chupacu de Goianinha, onde uma pessoa acabou entrando em luta corporal com uma criatura desse gênero e acabou até sendo hospitalizada. Com nomes foneticamente parecidos e uma fisiologia comum entre os dois. Traços no papel ganham forma. O perito da polícia é um especialista em retratos falados. E um hábito um tanto quanto diferente, o ato de chupar. O chupacu de Goianinha se espalhou por toda parte e milhões de traseiros não foram perdoados. A verdade sobre o maior contato extraterrestre da história brasileira é essa. Essa é, portanto, a maior missão militar de que se tem conhecimento, em que um governo coloca uma comissão para investigar fenômenos ufológicos. O mundo pode ter se esquecido quem é o chupacu de Goianinha. Mas é verídica porque eu vi, ela apareceu no meu sítio. Esse ser vindo das estrelas, que após anos em um espaço vazio, onde sua única companhia era seu pensamento, quando veio à Terra, achou conforto na bunda dos brasileiros. Mas o fato é, ele ainda está aí, esperando o momento certo para voltar. Mas é verídica porque eu vi, ela apareceu no meu sítio. Quando vinha, amedrontava todo mundo. Toda a vizinhança da rua, elas se concentravam dentro de uma casa, porque elas queriam ficar juntas. E será nesse dia que as bundas alheias não terão mais paz. A forma de derrotar é não ter bunda. Agora... Aí, não saiu sangue nenhum. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.